cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos ler o texto da palavra do Senhor, depois eu faço os meus agradecimentos aqui. Nós vamos ler o texto que o Senhor colocaram no meu coração. Na verdade são 4 textos, mas eu vou ler um. Eu quero pedir aqui para o Cassiano me ajudar na leitura de Lucas 8:51. O Samuel me ajudar na leitura de Lucas 9:28. O evangelista José Luiz em Marcos 14:33. E a igreja, se quiser me acompanhar na leitura de Filipenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Lucas 8:51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Lucas 9:28 diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Marcos capítulo 14, versículo 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E os irmãos que querem me acompanhar, Filipenses 3:10, diz assim a palavra do Senhor: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para conhecê-lo no monte da transfiguração, e a virtude da sua ressurreição, da filha de Jairo, e a comunicação de suas aflições no jardim do Getsemane, sendo feito conforme a sua morte. Pode sentar, meus irmãos, adorando o nome de Jesus. Eu sou muito grato a Deus e estou muito feliz nessa noite por estar aqui com os irmãos, e tributo a Deus toda a honra, toda a glória por essa oportunidade única que Ele me concede de estar aqui. Cada oportunidade que Deus me dá de ministrar a palavra dEle, eu levo como uma promessa que Ele me fizera ainda criança. E não poderia deixar de agradecer o evangelista Cassiano, sua família, o evangelista Ademar, que sempre que pôde nos oportunizou. Eu tinha um sonho de pregar num pré-congresso no ano 2019, se não me falha a memória, o Cassiano ali me concedeu a oportunidade. Então louvo a Deus, Cassiano. Não é Deus que está mandando te falar, mas é o desejo do meu coração que Deus te honre poderosamente. Também como a vida do irmão Ademar, que dispensa comentário, né? Eu me lembro que numa situação difícil da minha vida, a qual eu disse para Deus: Senhor, eu não vou mais sair da igreja para ir para os rodeios de Netiá. Eu quero ganhar um troféu lá e daí depois eu paro e está tudo certo. E eu fui num culto de sexta-feira na congregação Oreb, e Deus usou o irmão Ademar poderosamente lá, e ele falou que o nosso maior troféu é o nosso nome escrito no livro da vida. Então eu entendi que eu já tinha o meu maior troféu. Deus abençoe. O evangelista José Luiz, incomoda a presença do José Luiz aqui, do Samuel, do Lucionei, esses homens sábios. Mas eu louvo a Deus, irmãos, pela vida deles. Os músicos, sinto a vontade, vão me ajudar. O Maurício fugiu dali da bateria. Meu Deus do céu. E aos irmãos? Os irmãos estão bem, irmãos? Estão felizes? Amém. Vamos à palavra do Senhor. Irmãos, eu pedi algo para o Senhor para essa noite, como já ouvimos Deus usar aqui poderosamente o evangelista do Lucionei. Deus te abençoe. Eu não tenho esse dom aí dos sinais que ele tem, mas que Deus tenha misericórdia de mim nessa noite. Deus abençoe, Deus tem usado a liderança da juventude no modo geral, aonde presenciamos ali a glória do Senhor naquele domingo à noite, aonde 10 vidas se renderam a Cristo. Isso é resultado de oração e de um avivamento que estamos experimentando. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu pedi ao Senhor uma mensagem para essa noite. E o Senhor trouxe algo ao meu coração para falar sobre intimidade. E eu não sou de ficar pedindo, os irmãos me conhecem, mas eu quero que você olhe para o teu irmão e diga assim: íntimos.
Não, mais forte, íntimos de Deus. Agora junto, íntimos de Deus. E aí o Senhor me deu como base 3 passagens, a qual os irmãos nos ajudaram na leitura, em que o Senhor tinha 3 discípulos íntimos dele. Porque esses 3 discípulos tiveram em 3 ocasiões especiais. O irmão Cassiano leu quando Jesus separa os 3 na ressurreição da filha de Jairo. O irmão Samuel leu quando Jesus vai para o monte da transfiguração e chama os 3 para ali se transfigurar diante dele. E por fim, na oração do Getsêmani, Jesus escolhe também os seus 3 discípulos íntimos para a oração, para buscar a Deus juntamente com ele. E eu perguntei ao Senhor, por quê? Por que eles eram íntimos? Por que o Senhor nos separou, esses 3 em especiais, como íntimos? E em Lucas 5, você vai acompanhar a história em que Jesus está pregando. E Jesus pregando, ensinando a multidão, começa a aumentar. E aí eu vejo que Jesus precisa, irmãos, é claro que Jesus, ele poderia muito bem falar abertamente o Espírito Santo e o poder dele, fazendo com que a sua voz atingisse as pessoas. Mas ele tinha um plano maior. Ele precisava chamar os seus 3 discípulos íntimos por primeiro, que foi Pedro, Tiago e João. E eu aprendo que eles foram íntimos porque aprenderam a servir Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 3. E entrando num dos barcos que era o de Simão. E eu aprendo que os discípulos ali entenderam que é necessário, para ser íntimo, servir a Jesus. E eu e você, que estamos aqui nessa noite, para ser íntimo dele, temos que aprender a servir. E eu vejo como bem usado por Deus aqui, o evangelista Ademar falou. Eu vejo muita gente, irmãos, que não é íntimos e que não sabe servir a Jesus. Quem já foi num restaurante aqui, levante a mão. Quando você vai no restaurante, você está sentado. O garçom que serve está em pé ou está sentado? Me responda, irmãos. Vocês estão aqui me ouvindo? Vocês estão em pé ou estão sentados? Eu estou em pé ou estou sentado? Eu sirvo a igreja. Deus chama nós para servir a igreja. Deus chama nós para estudar, buscar, para servir a igreja. Não é para ser mais que os outros, mas não, é para servir a igreja. Se Deus permite nós ir na fonte buscar uma água, um maná, é para servir a igreja. E os discípulos entenderam que Deus, o Senhor Jesus, chamou a eles para servir. E o segundo tópico que eu vejo, porque se afastaram da terra. Jesus vai pedir para eles, olha, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E aqui, irmãos, eu entendo que Pedro, Jesus pensou, se eu ficar aqui somente subir no barco e falar para a multidão, Pedro vai ficar lavando a rede. Porque Pedro era como eu um tempo atrás, pesquei a noite inteira, não peguei peixe, não vi milagre, não vai acontecer nada. Então Jesus sabia, Lucionei, que ele não ia ouvir a pregação, ele não ia ouvir. Então Jesus, Pedro, entra aqui no barco, vamos se afastar da terra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quando Jesus vai mandar, e aqui é o segundo tópico, que eles obedeceram. Jesus vai dizer, olha, lance a rede. Aleluia. E Pedro disse, mestre, nós pesquemos a noite inteira, não apanhamos nada. Como que o Senhor está mandando eu lançar a rede de novo? O que Pedro estava querendo dizer, que mestre, eu conheço de peixe, eu conheço de rede, eu conheço de mar, eu conheço de barco. E Jesus está dizendo, Pedro, eu conheço de milagre, eu conheço de provisão. Ai, que a séria mandará bacandaraia. Aleluia.
e porque foram os primeiros a demonstrar fé e dependência. Tudo que Pedro e os amigos dele queriam era o peixe, irmãos. E Deus deu peixe ou não deu? Deus deu peixe para eles. Mas agora Jesus faz uma pergunta que muda a vida deles por completo. Olha, depois que eles pegaram peixes, tiveram que pedir ajuda, o milagre estava na mão deles. Jesus olha para ele e disse: sigam-me. Sigam-me. Tudo o que eles queriam, os peixes, e agora seria fácil deixar tudo, irmãos, e seguir Jesus. Muitos de vocês que estão aqui nessa noite tiveram que deixar muitas coisas para seguir Jesus. Isto é o que? Demonstração de dependência e fé. Porque os discípulos com os barcos cheios de peixe, a ponto de um barco quase ir a pique, eles largaram tudo e seguiram Jesus. Porque se eles continuassem ali e não aceitassem, talvez nas outras noites não iam ter peixe. Então eles pensaram: vamos com Jesus, porque com ele tem peixe, com ele tem alimento, com ele tem provisão, com ele tem milagre. Se você crê, dá glória para Jesus aí nessa noite. Então Jesus pensou e disse: olha, eles serviram, me serviram, eles se afastaram da terra, eles obedeceram a minha voz e eles mostraram que são dependentes. Esse serve para ser íntimo. E íntimo, irmãos, passa por experiências. Como eu falei, a primeira foi o que lemos. O íntimo passa por experiência. Íntimo vive milagre. E tudo que eu quero que Deus fale contigo nessa noite, que você saia daqui crendo que Ele faz milagre, vivendo um milagre, tocando no milagre, sentindo um milagre. Íntimo é isso. Jesus agora está a caminho e de repente algo acontece diferente. Jairo, um príncipe da sinagoga, um fariseu, se prostra aos pés de Jesus e disse: mestre, a minha filha está quase à morte. Ela não ficou doente do dia para a noite. E a Bíblia dá data: 12 anos. João Gabriel, 12 anos Jairo sofria, conhecia a Torá, as 613 leis na ponta da língua, como um bom fariseu. Mas o primeiro milagre acontece o quê? Ele reconheceu que Jesus era diferente. Ele vai dizer: mestre, vamos lá em casa, que a minha filha está 12 anos, que eu sofro, eu preciso de um milagre, e eu sei que o Senhor tem milagre, irmãos. Não adianta nós conhecer a Bíblia de capa a capa, a hermenêutica, exegese, não. Nós temos que conhecer o Deus da Bíblia, porque Ele faz milagre, Ele opera, Ele é Deus. E aí, quando Jesus se movimenta para atender o pedido de Jairo, algo inusitado acontece, Maurício. Uma mulher que também há 12 anos sofria de um fluxo de sangue toca em Jesus. E agora são meus os discípulos apavorados, os discípulos indignados. Mestre, porque Jesus parou e deu atenção para aquela mulher. Olha aqui os discípulos dizendo: Senhor, olha aí, tu conquistou um fariseu, ele quer um milagre. O que tu quer com essa mulher? Impura, porque Levíticos diz que a mulher no seu período, ela era impura, não podia tocar em nada. O que tu é? O que tu está fazendo? Jesus disse: não, porque Deus ele atende os mais altos da sociedade, como Ele atende os mais miseráveis homens. Deus não foi a acepção de pessoa, mas o maior milagre, irmãos, não era tocar em Jesus. Como assim, Raniel? Vou explicar. A Bíblia diz que ela tocou na orla de suas vestes. Aleluia. Porque, irmãos, todo homem, todo judeu, ele vestia uma túnica, e na borda da orla tinha como se fosse umas trancinhas. Os judeus chamam de franja. E nesta franja estava um cordão azul contendo todas as leis. Toda vez que um homem ou uma mulher olhava para a túnica do homem, olhava para a borda e via o cordãozinho azul, sabia que ali estava a lei do Senhor. Então aquela mulher sabia que não podia tocar em Jesus, porque ele usava uma túnica como um bom judeu. Só que ela leu, aleluia, ela acreditou numa profecia de Malaquias 4:2,
Mas para vós, os que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. Asas para o judeu é a borda, é a orla. Então a mulher disse: ele não é um homem judeu, eu vou tocar nele, porque eu creio na profecia e ele é o Messias, e dele sairá a virtude. O milagre não está em você tocar nessa noite. O milagre está em você crer. Crer em Jesus Cristo. Ter fé que Ele pode fazer. Não olhar para a dependência. Não olhar para o irmão que está do teu lado em vão. Aproveite a oportunidade hoje. Ela é única. Ela é única hoje. Hoje decida sair daqui mais íntimo do Senhor. Dizendo: na minha igreja ninguém mais crê em milagre. Ninguém mais crê que o Senhor faz. Mas eu creio. Eu acredito. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. O Deus que falava anos atrás é o mesmo que está falando hoje, já falou conosco e está a continuar a falar conosco nessa noite. Ela não tocou, o milagre não foi. O milagre foi ela crer na profecia e acreditar que ele era o Messias. Esse vai dizer: alguém me tocou diferente, de mim saiu virtude. E os discípulos indignados. O que ela quis, o que ela pensou? Aí Jesus, quando Jairo estava ali, Samuel, observando aquilo ali, de repente chega alguém com uma triste notícia. Jairo se prostrou e disse: Senhor, faz um milagre, porque minha filha está quase morrendo. Mas agora a notícia é diferente, Jairo, a tua filha morreu. Não incomoda o mestre. Quantas vezes a notícia que trazem para nós é triste? Não acontece mais. Não adianta mais orar. Não adianta mais buscar. O tempo é outro, nada disso. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa, ela é a mesma. Aleluia. Sabe o que eu aprendo, irmão de amar? Quem fica aos pés de Jesus recebe milagre. Jairo poderia ter abandonado, não. Ele escolheu permanecer e ele recebe o milagre. Se você está nos pés de Jesus, acredite que o milagre vai chegar à tua vida. Creia, apenas creia. E ela vai. Jesus disse para ele: Jairo, a tua menina só dorme, Jairo. E os discípulos indignados, murmurando. Que tem gente que critica hoje. Tu vai orar para um irmão enfermo? Não, isso não acontece mais. Isso aí é pecado, larga disso. Tu vai orar no soneto batismo com o Espírito Santo? Não, isso aí não sei o que tem. Pá, vai embora, murmuradora. Só fica aqui que acredita que Deus faz milagre, porque Ele vai fazer. Aí Jesus vai chegar na casa e vai dizer: não, vocês murmuraram, fique de fora. Só entra para dentro Pedro, Tiago e João, os meus discípulos íntimos. E vocês que ficaram, fica aí fora. Só entra o pai da menina, a mãe da menina e os íntimos. E acontece, irmãos, que enquanto Jesus chegou lá dentro, tinha uma pessoa lá dentro, pessoas chorando. Jesus disse: olha, vocês têm que sair para fora. E eles disseram: não tem mais jeito, já está morta. E saíram rindo de Jesus, José Luiz. O que tem gente dentro da casa que não é íntimo? Se não pegou, eu vou repetir de novo. Tem muita gente dentro do nosso lado, irmão. Senta conosco, vem para o culto conosco, mas não é íntimo, não acredita no milagre, atrapalha o milagre. O Senhor nos confronta nessa noite para crer que Ele pode fazer, para crer que Ele ainda é o mesmo. Aleluia. Até porque se não crer, Jesus vai mandar sair. Só vai ficar quem é íntimo e quem crê no milagre. Você crê? Então adore ao Senhor nessa noite. Adore a Ele nessa noite. Quem é íntimo participa do milagre. Quem é íntimo vive o milagre. Decida nessa noite ser íntimo. Você está pensando: mas eu tenho que atingir um nível. Nada disso, irmãos. Um dos discípulos íntimos de Jesus, nós vamos ver agora. Jesus chamou ele até de Satanás, mas ele não deixou de ser íntimo. Íntimo não é quem é perfeito. Tem pessoas
pessoa que está aqui parece que é a quarta pessoa da Trindade, irmão. Somos pecadores. O segredo da acreditar que Ele morreu na cruz, perdeu seu sangue e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Quem é íntimo é participante da glória de Cristo. Eu que lembro, Jesus, antes de se transfigurar na monte, Ele vai fazer o que muitos dizem a grande pesquisa. Jesus chega com os seus discípulos e diz: quem diz os homens que eu sou? E os discípulos disseram: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Mas quem era Jesus, irmãos? O Messias enviado de Deus, o Salvador, que operava milagre. E os discípulos não sabiam quem Ele era. Até os íntimos que estavam ali não sabiam quem Ele era. Em quem você tem crido? Em quem você tem dedicado 50, 30, 20, 10, 4, 1 ano na igreja? Em quem você tem crido? Jesus olhou para eles. Eles não souberam responder. Aí Pedro, como sempre, tomava a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e nós devemos orar por isso. Mas eu fui ler o texto e entendi que Pedro não tinha convicção do que estava falando. Porque Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Pedro, não foi carne que te revelou, Pedro. Não foi carne que te revelou, foi Deus que te revelou. Então nem Pedro tinha convicção de quem era Jesus. Por quê? Porque Natanael disse: o que pode vir uma coisa boa de Nazaré? Eles tinham dúvida de quem era Jesus. Mas para quem tem íntimo, para quem é íntimo, irmãos, Deus sempre dá uma chance. Aleluia. Se você decidir sair daqui íntimo de Jesus nessa noite, você vai ter a chance de ver a glória do Senhor na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua saúde. Porque Jesus dá chance para quem quer ser íntimo. Jesus olha e diz: eles não sabem quem eu sou, mas eu vou pegar os íntimos, vou levar para o monte, vou dar uma chance para eles saberem e conhecerem de verdade quem eu sou, quem eu sou. Jesus está no monte com seus 3 discípulos íntimos e se transforma na frente deles. Se transfigura, como Jesus falou no culto de quinta-feira. E os discípulos apavorados, mas o maior milagre não está na transformação, aonde o corpo de Jesus ficou de glória. Nem Moisés, que representava a lei, e Jesus cumpriu toda a lei sem pecado nenhuma. E nem Elias, que simbolizava os profetas, Jesus cumpriu todas as profecias de salvação. Nem a nuvem da glória que envolveu Jesus. O maior milagre do monte é Deus que fala. O maior milagre do culto é quando Deus está falando. O maior milagre do pregador é quando Deus está falando. O maior milagre do profeta é quando Deus está falando. O maior milagre de quem adora é quando Deus está usando a nossa boca para louvar, cantar, pregar. É sempre Ele, que não foi cantado aqui. A glória é dele, o louvor é dele, é tudo para Ele. Talvez os discípulos vendo tudo isso, mas será mesmo? Será que é Ele mesmo? Aí Deus fala, como falou lá quando Jesus estava sendo batizado: este aí, Pedro, Tiago e João, é o meu filho amado, a quem me compraz a minha alma. Eles puderam glorificar ao Senhor porque Deus estava falando que Jesus era o Filho de Deus. E agora você me pergunta: eu quero ser íntimo. E como tocar, como ver, como viver os milagres, como ver a glória, como posso ver isso hoje? Através do amado Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12:11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus quer que nós sinta, toque de certa forma, veja, ouça a glória dele. Pode ser hoje. Na verdade, Deus quer que seja hoje. Deus quer que comece hoje. Como, Raniel? Através do Espírito Santo, que desceu em Atos capítulo 2. E a partir dali estamos vivendo os últimos dias. E nós, irmãos, somos uma igreja pentecostal. Daniel, bem amigo Navi, que foram para uma igreja. Mas eles foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a pregar e ser cheios do Espírito. A igreja não quis receber eles. Foi a criação, a Assembleia de Deus. E a irmã Celina de Albuquerque foi a primeira irmã a ser batizada com o Espírito Santo. Eu te pergunto, o que tem nós que não conseguimos entender a ação do Espírito Santo? Eu, quando me converti, os meus pais da fé me ensinaram, Raniel, agora você se converteu, vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Então vou lá eu para o monte de oração, consagração, leitura bíblica, oração, buscar o batismo com o Espírito Santo. Deus me batizou com o Espírito Santo. Agora, Raniel, vai buscar os dons espirituais, vai buscar os dons. Hoje, o que aconteceu com os dons espirituais? O que aconteceu com os dons espirituais, irmãos? Por que Deus não fala mais no nosso meio? Fala também na palavra. Eu entendo que era a maior profecia, mas eu também entendo que Deus precisa usar os seus profetas. Por que você, profeta, se calou? Deus usou o irmão Ademar aqui, e eu estou no mesmo espírito dele. Aleluia. Por que nos calamos? Irmão, sabe por que a igreja crescia? Isso aqui é a revelação do Senhor na minha vida. Sabe por que a igreja antigamente crescia e era perseguida? Porque era diferente. As pessoas nos conheciam como loucos. Era uma que só gritam. Irmão, palestra, tu vai lá, né? Se você quer dar uma palestra, ficar quietinho, não suar, vai bem cá, irmãos. Aqui é lugar de oração. A igreja ainda continua lugar de poder de Deus, de graça, de revelação. A igreja ainda precisa voltar e revelar os dons espirituais. É o único jeito de nós tocar na glória de Deus. Quer saber eles? São 9. De presente, disponível para todo aquele que quer. Não tem gente. Sabe o que eu ouço, Maurício? Eu tenho medo de ser batizado no Espírito Santo. Ai, o que vão pensar de mim se eu ficar pulando? São presentes do céu, de Deus para a igreja. É só desse jeito que a igreja cresce. Não tem outro, não tem outro. Você vai ter a oportunidade de tocar nessa noite na glória do Senhor. Sentir o que você nunca sentiu, viver o que você nunca viveu. Mas você precisa decidir ser íntimo dele. 9 dons. Primeiro, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Aleluia. Por que nossos pais, a história da igreja é clara nisso, acontecia cura? Porque antes do irmãozinho que nem sabia ler a Bíblia direito, ia ao médico, ele dobrava os joelhos e orava em casa primeiro. Hoje dá uma dor de cabeça, ai, vou ter que ir no médico, meu médico particular. Onde é que está Deus, irmãos? Deus, Ele é o mesmo. Deus, Ele é o mesmo. Eu vou contar um testemunho aqui. Essa semana, minha filha Dias já doente, e eu pedindo ao Senhor, eu estou falando sobre intimidade, então me dá um mistério de intimidade, mas eu queria ver o maior, Samuel, eu queria ver o fora, eu queria ver minha filha doente. E um dia, eu me lembro, dia dessa semana, segunda-feira, meio-dia, ela tem uma infecção muito forte no ouvido, deu nos 2, levamos no médico. A médica disse: olha,
ela sente muita dor. Por isso ela não quer comer, por isso que ela não quer beber nada, ela sente muita dor, nem escuta direito. E o meio-dia ela se atacou profundamente. Nós embalava daqui, embalava dali, chorava, a mãe dela chorava, eu chorava. E eu me ajoelhei na cama naquele momento. E o diabo falou no meu ouvido: tu vai falar de intimidade que Jesus faz. Olha como é que está tua filha. Se arrastando pelo chão, se batendo de dor. Por que ele não faz? Murmura. Tudo que o diabo quer, irmãos, de mim, da tua vida, é que você murmure. Que você diga: Deus não faz mais. Deus deixou de fazer. Tudo que ele quer, ele só quer que você diga isso: Deus não faz mais. Mas eu vim aqui com a boca dizendo para dizer para você: ele ainda faz. E se você crer, ele vai fazer na tua vida. E você será um testemunho. E eu peguei o óleo, Lucionei, coloquei nas mãos, mas não tive coragem de orar. Eu levei no médico, Senhor. E se orar não acontecer nada. E se você orar essa oraçãozinha aí de meia tigela, não vai acontecer. Ora com fé. E ela pegou, a mãe dela pegou ela se batia, não queria, eu peguei, ela se batia, mas eu insisti. E orei como nunca antes: Senhor, eu nem sei se é da tua vontade curar a minha filha agora, mas se é da tua palavra. E eu quero chegar na vigília e dizer: Senhor, o Senhor faz. Eu quero ter um testemunho de quem é íntimo. Não porque eu sou perfeito, não. É porque eu creio que o Senhor faz milagre. Irmãos, foi como se fosse uma injeção. Imediatamente ela apagou na minha frente. Dormiu quase a tarde inteira. Acordou, mamou, jantou, dormiu de novo. Está curada para a glória de Jesus. Ele ainda faz. Ele ainda faz. Ele ainda faz. Conheça Deus, irmão, não só de ouvir falar. Conheça Ele de ver com os teus olhos. De ter experiência. Dizer para minha esposa hoje: Samuel, se eu contar essa experiência que eu vivi no monte de oração, os irmãos de ódio vão me chamar de louco. Mas eu creio numa igreja poderosa, cheia de dons espirituais, profeta, dons de cura. Até porque nós estamos vivendo isso, mas Deus quer mais. E aí, irmão, vem a parte difícil de muitas vezes ser íntimo. Ser íntimo, a experiência de quem é íntimo, vive milagre, vive a glória do Senhor. Mas também quem é íntimo tem que ser participante de sofrimento. Até quando estamos dispostos a sofrer por Cristo? Jesus agora vai para o Getsemane e sabia que a sua hora estava chegando. Getsemane, lugar de prensar as azeitonas, onde saiu o azeite. Ali estava a oliveira verdadeira sendo esmagada, mas que produziu azeite que sarou a minha e as tuas feridas. E ele angustiado pega os íntimos e vai para uma oração. Mas sabe o que Deus me revelou aqui? Mistério, olha lá, mistério. Mistério é grande. Marcos 14, 33. Como já não tinha mais os 12, um já tinha traído, tinha 11. Jesus disse para 8 dos seus discípulos. Diga comigo: 8 dos seus discípulos. Vocês fiquem sentadinhos aqui. Quer fazer uma caminha aqui, pode ficar. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem em paz. Mas daí pegou Pedro e Tiago e João: não, vocês vêm comigo. E vigiai comigo, que é isso. Fique orando comigo. Fique buscando comigo. Fique sofrendo comigo. Quando os 8 descansam, 3 vai para o sofrimento. E aí é por isso que você não entende, muitas vezes desiste. Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que pagar o preço? Se eu vou lá, prego, Deus abençoa a igreja e eu fico vazio. Por que eu tenho que entregar a mensagem profética, abençoar o povo, mas eu não sou abençoado? Por que eu vejo os irmãos tendo em abundância e eu não tenho e eu estou sofrendo? Porque íntimo é isso, irmão. Íntimo é isso. Íntimo é isso, entenda, é porque você é íntimo. Deus tirou mais de 3 milhões de pessoas, isso do Egito, mas só cobrou 40 dias de oração de Moisés.
mas também foi só ele que viu a glória do Senhor, o seu rosto brilhava. Jesus nos salvou de todos os nossos pecados, mas só foi ele que foi para a cruz. Então entenda que muitas vezes Deus não vai cobrar de todos, vai cobrar de você, mas você vai ser usado, você vai viver a experiência, você vai ver o sobrenatural. Creia nisso, aceite sofrer por Cristo. Todos almejam estar num altar como este. E é bem verdade, como Deus usou o irmão Demarque hoje, pregador, cantor, é fama. Mas eu tenho no meu coração que altar é morte e sacrifício. Morte e sacrifício. Morte e sacrifício. Aleluia. Morte e sacrifício. Sofra com Cristo. O apóstolo Paulo vai dar o conselho para Timóteo: sofre como um bom soldado de Jesus. Ser íntimo é sofrer, é ser perseguido, é ser caluniado, faz parte do processo. Quem é íntimo sofre. Fique perto comigo nessa noite.